Primeiro, seja impactado por Deus. Segundo, o apóstolo São Paulo, quando ele chega em Atenas, ele foi inteligente. Ele era impactado por Deus, cheio do poder de Deus, mas não era um otário, não era um besta, e não era um desinformado. Eu andando na vossa cidade, eu vi que vocês são extremamente religiosos. Olhe para cá. Paulo, ele usa a epistemologia deles, usa os pressupostos filosóficos, discute com os estoicos e epicureus, entra no maior centro de religiosidade e de cultura da época, o Areópago. Mas Paulo sabia dialogar. Paulo sabia, por exemplo, falar de cultura com eles. Inclusive ele cita Epimênides, ele cita Arato, quando ele faz a expressão clara: nós somos também geração. Eles viram que Paulo era um homem culto, era um homem de autoconhecimento. Só que aqui o apóstolo São Paulo não mistura evangelho com cultura. Cultura secular é cultura, geografia é geografia, história é história, medicina é medicina. Evangelho é Cristo morto e ressuscitado para a nossa salvação. Agora, irmãos, imagine um homem do tamanho da cultura de Paulo pregar o evangelho. Ele primeiro mostrou toda a cultura, mostrou a cultura, mostrou a literatura, mostrou a filosofia estoica de epicureus, de Zenão, mas agora ele mantém o evangelho. É a segunda coisa. Se você quer pregar na universidade, se você quer ser um instrumento na universidade, sabe o que você deve fazer? Focar no evangelho. Primeiro, não tenha vergonha de dizer para o professor de geografia, para o professor de filosofia, que quem é o criador de todas as coisas é o Deus Todo-Poderoso. Paulo, ele abre a boca, depois que ele fala da cultura, ele diz: o Deus que fez o céu. Esse é o que eu estou pregando. Gênesis, primeiro, no princípio criou Deus os céus e a terra. Segundo, ele fala do Deus autoexistente. Ele diz: esse Deus de vocês, fabricados por vocês, que vocês carregam, o meu é diferente, é autoexistente, não habita em templos feitos por mãos de homens. Êxodo 13, 3, 14, eu sou o que eu sou. Segundo, ele diz: nele nos movemos, existimos e somos, porque dele somos geração. Ele está mostrando o Deus que sustenta todas as coisas. Terceiro ou quarto, ele fala do Deus. Isaías, quando você lê 57:15, ele mostra o Deus transcendente, o Deus que está aqui, o Deus que está lá, mas o Deus que é imanente, o Deus que está dentro de você. Mas em último lugar, Paulo, ele não pregou cultura em Atenas, ele não pregou filosofia em Atenas, ele apenas usou como instrumento introdutório, prefaciatório. Paulo pregou foi o evangelho. Em 1 Coríntios 2, Paulo diz: eu não quero tratar de outra coisa senão de Jesus Cristo, este ressuscitado. Eu me lembro que eu fui pregar em Barra do Corda, e quando eu fui pregar lá, eu era na época professor de biologia. E aí minha esposa trabalhava mais do irmão dela com a mocidade, me convidaram para ir pregar.
Lá na época era o pastor Silvestre, estava eu, estava pastor Cavalcante na época, e de manhã, poder de Deus, pastor Cavalcante pregava, e eu também preguei. Aí na primeira noite eu preguei sobre o homem, e eu gostava de memorizar tudo da biologia. Eu descasquei o homem todinho, desde o potássio que tem nele até os 208 ossos, tirando os pequenos, eu descascava tudo. E quando terminei, eu ia saindo, e uma irmã, eu ouvi uma perguntar para a outra: você gostou do culto? Ela disse: eu estou gostando da festa, mas eu estou gostando mais daquele outro pregador, porque ele gosta de pregar é a palavra. Aquele moreninho gosta de dar aula de biologia. Vocês sabem qual é o problema nosso? É que nós estamos transformando o púlpito em galeria de homens cultos. Aqui a igreja não quer doutor em filosofia, aqui a igreja quer profeta de Deus com palavra viva do céu. Nós não desprezamos a cultura, nós não desprezamos a ciência, mas cada coisa no seu lugar. Observem, queridos, outra coisa, o apóstolo São Paulo, eu tenho dificuldades de olhar para um sermão expositivo de Paulo, porque aqui, Paulo, em um dia só, ele pregou salvação, criação, ele pregou sustentação do universo, e sabe o que ele pregou mais? Arrependimento. E para finalizar, ele pregou juízo final. Hoje você quase não encontra pastor pregando o juízo final. E você quer saber mais? Pregou a ressurreição. E para encerrar, quando Paulo termina, a Bíblia diz que quase todos ali rejeitaram ele. Apenas 2 ou algumas pessoas creram no que Paulo pregou. Mas Paulo, olhe para cá, em último lugar, o pregador do evangelho, ele não está preocupado com quem não vai receber ou quem vai receber, mas ele é fiel em entregar o recado de Deus a quem quer que seja.